equilibrada entre família e igreja, visando o bom desenvolvimento de ambos. Aqui na introdução ele fala que, considerando que a família é onde tudo começou, né? Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, já tinha os animais já tinham os pares, né? Já tinha seus pares. É Deus vendo que o homem não poderia ficar só, criou a mulher da sua costela. Então quer dizer que no início já tinha família, antes de ter igreja no mundo já tinha família. Então o primeiro que veio ao mundo foi família. Então nós temos que andar junto, né? Família e igreja. Então quer dizer que a família, sem a igreja não existe a família, e sem a família não existe a igreja, considerando o modo de pensar que Deus pensou, né? Então vamos lá, o simbolismo primeiro tópico, o simbolismo da vida conjugal. Tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal, onde precisam destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo é como Cristo trata a sua igreja. Deve servir de parâmetro aos cônjuges. Aqui não precisa nem relatar, né? Assim como você trata a sua esposa hoje, Cristo dá exemplo. Ele dá exemplo como se fosse a igreja, né? Como ele cuidou da igreja naquela época, nós temos que ser como a esposa. Porque Deus fala que, igual o Lúcio falou, Deus manda que o marido ame a sua esposa e cuida dela, né? Porque desde o início, no princípio, Deus falou o quê? Que o homem tinha que trabalhar de sol a sol. Para quê? Para que ele tinha que trabalhar de sol a sol? O porquê de Deus falar isso? Para que ele cuidasse do seu cônjuge, né? Igual você tem sua esposa, você tem um dever. Não é nem, é o dever mesmo de cuidar da sua esposa. O homem é o provedor, né? Exatamente. Mas o porquê? O porquê da esposa hoje trabalhar não justifica. Então, por exemplo, ela tem uma independência própria, a esposa. Mas o dever do homem é o quê? Cuidar da sua esposa. Não é o dever do homem. Seja ela trabalhando ou não, seja ela independente ou não, mas é o dever dele cuidar dela. É o que fala aqui a palavra de Deus. E é a palavra que fala. Não é nós que estamos falando. Eu vi um pastor falou assim, rapaz, no princípio, Deus fala que é homem e mulher. Não é assim que Deus fala? Não existe outro. Para constituir família existe só homem e mulher. Não existe outra forma de constituir família, a não ser que alguém tenha outro pensamento de criar família. Mas para mim, dentro da palavra mesmo, é entre homem e mulher. Verdade. Professor, é tanto que naquele grande dia, quem vai prestar conta da família é o varão. Não é a mulher. É o varão. Prova disso que em Gênesis, lá quando aconteceu o pecado, Deus não foi tirar a satisfação primeiro com ela. Ao contrário, ele foi tirar a satisfação primeiro com Adão. É, exatamente. Porque Adão você comeu. Exatamente. Aí o que Adão fez? A mulher que tu me deste. Ele já jogou a mão para ela. E o ponto de partida aqui, qual que é o ponto de partida? Ambos, família e igreja, quem foi criado por ambos. A família e a igreja foi criada por Deus. Esse aqui é o ponto de partida que nós começamos aqui. 1.1. O modelo está posto para ser seguido. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa. Efésios 5, 22 e 25. Este modelo tem por base Cristo sendo cabeça e a igreja sendo seu corpo. Na comparação, é o reflexo dos outros, de um do outro. Então, o casamento não se reflete a socialização do homem e da mulher,
relacionamento, família, eu gosto muito de falar sobre isso, porque já vivi algumas coisas da vida aí. E que hoje eu tenho a revelação do que Deus colocou na mão dos varões, do homem e também da mulher, mas são funções distintas. A mulher não tem a mesma força que o homem, a mesma existência, mas a mulher tem uma cabeça assim que pode auxiliar. Gente, o Fred não aguenta ficar o dia todo em casa com 10 meninos gritando, lavando vasilha, fazendo comida, e a mulher já consegue. Não é verdade? Olha aqui, ó, a função do homem. Vós, marido, ó, amar a mulher, santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem dúvida. Meus irmãos, é algo assim tremendo que Deus colocou na nossa mão. Mas aí, quem que vem contra isso? O diabo. Não é verdade? Quem que mata mais da família? O diabo. Não, o homem. Quem estrupa? O homem. Quem judia? O homem. Quem é o pé de pinga? O homem. Por que o diabo ataca mais o homem? Por quê? Ele é o cabeça. E nós somos reflexos do que Deus é. Porque Deus não é mãe, Deus é pai. Quem que é para ser o líder? Quem que é para ser o espelho de Cristo? É o homem. Eu vi uma pesquisa que fiquei assim impressionado. Quando a mãe se converte ao Evangelho, em torno de 20% da família segue ela. Mas quando é o pai, é quase 100%. Quando o pai fala, é isso, é isso. Mas aí vem aquela desconstrução. Começar pelos desenhos. Peppa Pig, Peppa Pig. Pig, né? Pig. Tá sabendo, hein, Jorge? Para as criancinhas, o Homer é uma banana. Os Simpsons, o que o Homer é? O Homer? É simples. Cachaceiro. O que mais? O que mais? Cachaceiro e burro. Um banana. Agora eu vou voltar um pouquinho no meu tempo, né? Você não ouviu. Os dinossauros. Família dinossauro é o. Vai é banana, sabe? É o Dino. O Dino é Querida, cheguei. Mas quem que tomava a rede da família? É a mulher. Igual a Marge nos Simpsons. E o pai ficava só para escanteio. Aí a criança vê aquilo ali. Esse eu já assisti também. Não é aquele lá que ele corre, que ele entra no carro e dirige o carro com o pé? Não, aquele é o Flintstones. Esse é o Cristo. Ah, esse é o Você é novo. Família dinossauro é mais antigo. Até que tinha um bacon, né? Então, desde cedo, o diabo usando artimanhas para o quê? Para denegrir a imagem do homem. Eu tenho um parente falando assim, nossa, eu queria ser mulher. É tão difícil ser homem. Por quê? Porque ele é um banana e quem toma a frente é a esposa. A esposa não faz a parte dela direito e nem a de homem direito. Filho, quando cresce com o pai e com a mãe, é diferente. Quando você vai chegar, você vai se ver com ele. E quando o pai ama de verdade mesmo, não precisa nem de bater. Só falar que está chegando a criança Jesus, amado. Por quê? Não foi colocado na nossa mão assim, algo assim, que só os homens podem ter. Né? Então, o diabo tem uma raiva imensa. Quando ele destruir, começa pelo marido. Quem é que trai? Meu pai trocou a minha mãe por outra. Aqui são várias pessoas que aconteceu isso. Aí cresce pessoas sem base de pai. Igual eu falei para meu pai, já vai, tá, Jorge? Já, irmão Zé, eu sei que eu já não sei, né? Gorinho. Eu falando com meu pai, eu pensava que pai fazia falta, por quê? É lógico que ele sabe que ele trocou minha mãe por outra, eu chorei quando era pequenininho. Antes eu tinha visão de filho, de baixo para cima. Eu falei assim, pai, hoje eu sei que pai faz mais falta do que eu pensava que fazia, porque eu tenho a de baixo e a de cima. Então o diabo destrói e começa no homem, né? Então os varões que ficam ligados. E a mulher, meus irmãos, a mulher dificilmente o diabo usa ela assim, mas é o homem. É o pilar, né? E o homem, os irmãos ficar atentos, o que dos dois derruba o varão? Mulher. E? Dinheiro. Bebida. Sansão, Davi, Salomão. Todos. Feliz foi Daniel. Que não chegou até tarde. Um exemplo. A mulher é uma caixinha daquela. O que o homem é? Uma nota dessa, né?
passando roupa e tal, ele tá assistindo a novela, tá fazendo outra coisa. E o homem não, ele só concentra naquilo. Ele só faz aquilo. Se ele colocar pra ler aqui, colocar pra ler, olha a menina, não consegue ler nem olhar. Ela lê, olha a criança, faz comida, lava vasilha. É verdade. Mulher tem vezes que minha esposa tá lá lavando, lava, faz comida, ele vai, eu grito com o menino, vai. E é assim, o homem não faz isso não, você gritar é só uma vez. Aqui, o dever foi Deus que falou aqui, ó. Assim o marido tem o dever de sustentar e alimentar a sua mulher. Provisões, ó o exemplo que Deus. Doméstico, espirituais e emocionais. O marido precisa dar conforto e proteção para o seu cônjuge, como Cristo trata bem a sua igreja. Assim também o marido deverá fazer o mesmo a sua esposa e não tratá-la asperamente de qualquer jeito. Como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem o dever de se entregar pela sua esposa, a fim de fazê-la feliz. Não é o que está acontecendo no dia de hoje, né? Nunca se viu antes, tanto que eles colocaram esse tal de feminicídio, né? Não, feminicídio é o o homem mata a mulher por causa do relacionamento. Exatamente, o homem quer ser dono demais da mulher. E ele não tem o direito disso. Ela tem que seguir o caminho dela, né? Ele não falou que ele era dono dela, ele falou que era companheiro. Foi assim, a Bíblia fala que é companheiro, não dono. O dono da mulher é Deus. Deus criou, ele que é dono. 1.2. O amor e o respeito firmam o casamento. Assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na posição como líder espiritual. Esse Efésios 5:33, nesse ponto aí, igual o marido na sua posição de líder espiritual. Mas tem vezes que é o contrário, né? Tem vezes que a mulher tem que ajudar o marido nessa área. Ou arrastar, né? Porque o homem ele não é tão firme, né? Mas é pra ser. Era para ser, mas ele não é tão firme igual a mulher. A mulher ela olha e busca mais do que o homem. Nos dias de hoje eu não sei mais na frente, lá para trás mas hoje mesmo, você vê mais mulheres no ciclo de oração do que homem. Por isso que tem mais mulher viva na igreja. Eles não tudo morto. E através da oração dela, que a oração do justo vale muito seus defeitos, né? Através da oração, a oração dela é que sustenta o alicerce, é que está sustentando. Então o homem é o cabeça, mas a mulher ajuda a sustentar. O homem está caindo do lado, ela vai colocar um estaca ali. É o que o apóstolo Paulo diz, né? É bom estar dois, né? Ou seja, se um cair, o outro não está junto. Não vai dar. Só por conta disso mesmo. Posso? Sim. De novo, né? Fica assim pensando, meus irmãos, o tanto, acho assim, que as probabilidades, os pratos que tem no mundo comparado por homem para mulher. Como eu era viciado em jogo, meus irmãos, não tem base. Esse tal de boteco só pode ser, ele foi feito dentro do inferno. E foi assim, feito de uma forma assim tão, assim, bem elaborada. Os irmãos que eram viciados vão saber disso. Meus irmãos, jogar sinuca é bom demais. Aquela adrenalina de aposta, aquele jogo de apostas que é carteado, aquele ambiente ali, gente do céu, aquilo foi feito do fundo do inferno, gente. Aquilo ali envolve uma de tal maneira assim que aí rouba a família, rouba a saúde, aí depois morre velho aí, ó, na sarjeta. E tipo assim, mas pra mulher não tem tanto isso assim, não tem esse braço tão grande assim, mas o diabo é sujo, irmão. Porque fazer o negócio com esse tal do boteco é um trem desgraçado mesmo. Você vai de manhã e sai de lá, o boteco fechando. Acha bom. E acha bom, irmão. E acha bom. O diabo é sujo. Já deixa ter a favor dos homens. Tipo assim, quando o homem faz o papel dele, agora o homem Anderson fala, você comprou
Malafaia, casado com a mesma esposa. Mesma esposa. Pastor Abigail. O Silas Malafaia tem muitos pastores, grandes líderes. Pastor Obispo. Fora outros que a gente não Nosso conhece, bispo, né? nosso bispo. Nosso bispo. Que é usado em grandes ministérios, é de cura, você vê. Mas também temos aí também, né? Não, mas é porque não exerceu o papel dele. Que é quando ele exerce o papel dele. Já temos entrado no quinto casamento, né? Esse ministério, pra falar a verdade, é para os homens, só porque como os homens não tá querendo É fazer. frouxo, né, mano? É frouxo. Tem professor. Vamos pra igreja, irmão. Vamos pra igreja, varão. Ah, não, hoje não. Gosto de futebol. A Bíblia, Deus ele constituiu a família. Junto com a família, ele entregou o manual de como pegar, assim, ó, tá aqui o manual, use-o e aplique. Ou seja, É o manual da família. é o manual da família. É tanto que ele não é somente o manual da família, mas como também ele é a bússola, ou seja, ela é o GPS que vai direcionar ao caminho do céu. Nela tem todas as orientações. Olha, família, você pode fazer isso. Família, você não pode fazer isso. Família, se você fazer isso, vai acontecer isso. Família, se você não fazer isso, vai acontecer isso. Vou citar apenas dois exemplos. Noé e Ló, que são os dois principais da Bíblia em relação à família. Por que os dois são os principais? Noé, ele pregou 120 anos para uma nação, e durante a sua pregação ele estava construindo uma arca, e todo mundo chamou ele de louco. A família estava tão unida com ele que os seus filhos o ajudaram a construir a arca. E Ló estava lá em Sodoma. Pegou o que aconteceu? Chamou a família, vamos embora, vamos matar os genros primeiro a rir dele. Então tá, então vamos. Aí conseguiu sair ele, a esposa e as filhas. A esposa simplesmente não deu ouvido para ele no meio do trajeto e virou uma estátua de sal. E chega lá na frente, dentro de uma caverna, as filhas olham para o pai e falam assim: não vamos perder a nossa descendência, vamos embriagá-lo e vamos deitar com ele. Hoje eu vou, amanhã você vai. Então, ou seja, aí já começa os ensinamentos. E o que aconteceu com Noé quando ele se embriagou e o filho viu a nudez do pai? Ele foi lá e amaldiçoou ele. Então, assim, a Bíblia, ela tem as orientações específicas. Olha, tá aqui o exemplo, aqui o que aconteceu com fulano, olha aqui o que aconteceu com ciclano. Basta apenas seguir. Exatamente. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia ela é uma bússola. Ela tem tudo. A criança até o idoso tem. O que ela diz para o jovem hoje? O que a Bíblia diz para o jovem cristão em relação à família, casamento? Que o jovem cristão não deve se casar com uma pessoa que não seja Da mesma que professa a mesma fé. justo desigual. Vamos supor que ele casa com uma pessoa lá de fora. É um para um lado ou para o outro. Aí ele vem para a igreja e a mulher vai para onde? Para outro lugar. Vamos supor que a mulher gosta de festa e gosta de igreja. Então a Bíblia já tem esse respaldo. Tem uma orientação. Tem, e a Bíblia também ela orienta o pai e fala com a criança. Né? Já a Bíblia já fala: ensina teu filho no caminho que deve andar. Então, o caminho que eu ando, meu filho tem que andar. Não é assim, até um certo tempo, né? Justo. Porque até ele pegar uma maturidade e seguir sozinho. Mas aí ele vai lembrar: ó, meu pai ensinou o caminho. Se esse realmente for o caminho certo que meu pai ensinou, eu vou seguir o caminho. Ele vai pensar. Então, o que é interessante, né? Você ser exemplo, né? Eu, agora, ele mais cedo, eu comprei um chiclete para minha filha. E ela, no meu chiclete, tinha tatuagem. Ela foi e colocou no braço tatuagem. Eu falei: você quer que me dá aqui seu braço? Deixa eu tirar com água. Eu passei água e não saiu. Peguei a bucha do lado amarelo e não saiu. Ao lado verde. Aí o lado verde saiu.
Ela até falou com o Jorge, porque Jorge, olha, passa arrancou meu braço. Aí, como eu não tenho tatuagem, então eu posso falar assim, minha filha, isso aí. E se tivesse tatuagem? Né? E se eu falar assim, Esther, vai pra cá, mas eu vou pra lá. Mas como assim? Como assim? Porque criança, ela é o que ela vê, não é o que você fala. Família é verdade, família é como se fosse um. É igual um dia, assim, com o meu filho mesmo, meu filho, o de 18 anos. Um dia, num domingo, eu falei pra ele, falei assim, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a escola dominical, Eduardo, porque quando eles eram menores, nós íamos para a igreja e levava. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a escola dominical, só quer ficar em casa. Ele virou para mim e perguntou assim para mim, falou assim, mãe, e a senhora tem ido para a escola dominical? Tipo, eu não tive o que falar, porque realmente eu não estava. Eu não estava dando exemplo para ele, e o que ele me questionou foi o óbvio. Aí eu não tive, aí depois eu falei, realmente, para mim não existe. Não existe dele, eu tenho que ir para a escola. Agora sai daqui, né? Agora tá aqui. Desse jeito mesmo. Professor, é tanto essa questão aí, porque assim, ó, mesmo nós como pais, ensinando o filho a andar no caminho, chega um certo ponto da vida, quando começa o grande contato nas escolas, começa a surgir as grandes perguntas. Mas por que fulano pode fazer isso e eu não posso? Aí é onde muitos pais perguntam, nossa, mas fiz tudo, ensinei tudo. Por que está me perguntando? Não, são perguntas simples. Festa junina, por exemplo. Festa junina. Dançar festa junina. E aí nós já damos respaldo disso aqui, né? Porque aí nós já começamos a ensinar. Essas festas que tem, festa junina, carnaval. Tem um pastor que fala que, acho que é o pastor Hernandes, esse vai estar. Não, Amadeu. Da Presbiteriana. Ele prega e fala que o carnaval é uma festa da morte. Ele fala que o carnaval é uma festa da morte que leva milhões e milhões de pessoas para o inferno. Que o carnaval é onde que tem várias heresias, tudo que não presta está ali dentro. E ali não vai ter constituir família ali naquele carnaval, jovens se perdem naquele carnaval, tem tudo, tem de tudo, mais um pouco. Então a gente tem que ensinar o filho com esse tipo de festa. É festa pagana que eles falam. Justamente, é o paganismo. Porque não tem respaldo naquilo ali. A pessoa vai ali para aquelas festas ali, ó. Pra quê? Ele vai ganhar aquilo. Ganhar o que ali? Você vai só gastar. Porque não tem respaldo para você. Essa festa é tanto que o próprio Modo espiritual, não no modo da carne. Não, ele é nenhum dos dois. Porque, Não se une. porque quando a gente olha pelo próprio nome da festa, carnaval, ou seja, a carne, Festa da carne. é a festa da carne, a Para tradução. alimentar a carne, não o espírito. E essa questão de ensinar o filho, algo que eu venho aprendendo na minha caminhada cristã muitas das vezes, não é o falar, e sim o agir, a forma de agir, a forma de pegar, mas não, pode prestar atenção, pode fazer o teste com os filhos, pegar e falar assim, fulano, vai lá e faz isso. Nosso menino não vai e faz, mas a partir do momento que ele vê você indo lá e fazer um dia, fazer 2 dias, 3 dias, já é chegar um ponto que quando você for ir lá naquele determinado lugar e fazer aquela tarefa, ele vai para lá junto com você te ajudar, sem pedir, sem nada. Então assim, isso eu vejo através da caminhada de Cristo na terra, quando ele saiu pregando, mostrando para os discípulos, olha, vamos caminhando, vamos ensinando. Continuando aqui. Como somos membros do corpo de Cristo, assim a mulher também é uma só carne com o seu marido. Lá em Gênesis 2:24, está aqui, ó. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne.
mãe e se unir à sua mulher. Assim como Cristo tem fidelidade à sua igreja, e a igreja não pode servir a dois senhores,